Fala pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindas ao Medicina em Debate, podcast sobre medicina, saúde e política. Aqui quem fala é Alisson Sampaio, eu sou médico de família e comunidade e estou aqui no Rio de Janeiro, no IMS, com Gunnar Azevedo, que é presidenta da Abrasco, e com Lúcia Souto, presidenta do SEBS, entidades que foram fundamentais nos últimos 40 anos na luta em defesa do direito à saúde e na construção do SUS. E o tema da conversa de hoje é justamente sobre isso, o Sistema Único de Saúde, que nesse ano 2018 completa 30 anos. Afinal, é com a Constituição de 88 que a saúde passa a ser direito de todos e dever do Estado. Um sistema de saúde universal, assim como acontece na Inglaterra, na França, Cuba, Canadá, Costa Rica, tantos outros. O SUS tem tido dificuldade de se consolidar devido à forte influência do setor privado de saúde, que faz lobby no Congresso Nacional, nas agências reguladoras e até mesmo no Executivo e Judiciário. Enfim, vamos lá começar a entrevista com a nossa primeira convidada. Queria fazer uma pergunta à Lúcia, antes de fazer a pergunta, que ela se apresentasse, falar a sua formação, aonde atua, e que falasse um pouco sobre o SEBS e sobre o seu papel na história da política de saúde brasileira. Fala um pouco sobre isso, Lúcia. Ok, eu sou Lúcia Souto, né? Sou médica sanitarista, pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz. No momento, eu trabalho no Departamento de Direitos Humanos e Saúde, ligado à Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Aroca. E é isso, e estou presidenta do Centro Brasileiro de Estudos da Saúde. Quer dizer, o SEBS é uma entidade super assim, referencial na história do movimento da reforma sanitária brasileira. É uma entidade que tem mais de 40 anos de existência e até tem uma coisa interessante que no início do processo da luta pelo direito à saúde no Brasil, que é o movimento da reforma sanitária, né, o SEBS ele lançou um documento que, se não me engano, foi em 1976 ou 79, entendeu? Que foi um documento chamado, que ficou até bastante divulgado e bastante conhecido, que é Saúde e Democracia. Trabalhando, inclusive, na época da transição do governo da ditadura militar para a transição, né? E colocando que não havia saúde sem democracia, colocando todos os problemas com relação à qualidade de vida, desemprego, concentração de renda, que foram acachapantes no período da ditadura militar. E esse documento foi muito importante como uma referência, foi apresentado numa plenária no Congresso Nacional, né, e foi um balizador do processo de construção da reforma sanitária. Além disso, eu morei muitos anos na Baixada Fluminense. Assim que eu me formei, eu não fui para a luta corporativa, nem eu e nem alguns colegas, porque na minha turma, que se formou em 74 na Faculdade de Medicina da UFRJ, muitos de nós fomos presos por conta daquela ação política naquele período da ditadura. E quando concluiu o curso, e cada um de nós que era preso, essa história até bem interessante, nós íamos à CNBB, que ficava ali na Glória, e falávamos sempre com Dom Ivo Lorscheider, que era o presidente da CNBB no período. O grupo que era preso, a gente ia para lá para pedir solidariedade da igreja, né? E quando se aproximou a formatura, já havia também no processo, aqui pelo menos no Rio de Janeiro, um processo chamado Renovação Médica, o REME+, que foi de renovação do CRM, do sindicato, de várias, principalmente essas duas entidades. Mas a gente não tinha o menor interesse, a gente que eu digo, éramos 4 médicos que resolvemos ir aonde o povo estava. A gente queria fazer saúde comunitária, saúde popular, a gente não queria fazer trabalho corporativo, né? Então, nesse processo, fomos conversar com o Dom Adriano, com o Dom Ivo Lorscheider, e ele disse, se ele dissesse para a gente ir para o Quinto dos Infernos, a gente iria, porque a gente queria onde o povo brasileiro estivesse, fosse lá para Ceres, no interior de Goiás, onde estava Dom Tomás Balduino, ou para o lugar que o Dom Pedro Casaldáliga trabalhava, a gente iria. Mas quando chegamos lá numa conversa, ele disse assim, olha, vocês não precisam ir tão longe,
vocês podem ir para a Baixada Fluminense, que tem um bispo muito comprometido, chamado Dom Adriano Hipólito, e assim nós fomos para lá. Isso tem a ver depois com essa luta do movimento da reforma sanitária, né? Aí fomos para a Baixada, da Baixada começamos um trabalho de atendimento, éramos eu, o Antônio Ivo, a Ana Leonor Astrover e o José Noronha, os 4 médicos que fomos para a Baixada. O Noronha era aqui fundador do Instituto de Medicina Social e tinha um curso de extensão, ele tinha um trabalho de extensão, ele foi diretor de um posto de saúde em Austin, na Baixada Fluminense, posto esse que tinha uma rede de postos, chamava-se mini postos de saúde, onde era uma rede lá na região de Austin mesmo. Mas quando nós fomos para a Baixada, antes disso, eu e o Ivo, Antônio Ivo, fomos conversar com o Dom Adriano. E depois de uma conversa longa, numa sala microscópica do Dom Adriano, ele disse assim, bom, ou vocês são comunistas ou são cristãos. Como nós estamos vivendo num período de ditadura, não cabe fazer essa pergunta. E as portas da diocese estão abertas. Aí nessas portas a gente entrou e começamos a fazer um trabalho popular em saúde que gerou a maior federação de associações de moradores do Brasil na época, que tinha uma imensa luta pelo direito à saúde. Fechamos a Dutra na época da primeira epidemia de dengue, que foi exatamente em Nova Iguaçu, em abril de 86. Foi o primeiro grande fechamento de uma rodovia gigantesca, porque a Dutra era muito difícil de ser fechada, né? Então, teve esse trabalho. A primeira pergunta que eu acho interessante para ligar com o movimento da reforma sanitária, que foi até um trabalho que eu, depois, na dissertação de mestrado, explorei muito, pegar esse exemplo da Baixada e o da reforma sanitária como sincrônicos de uma luta global e local pelo direito universal à saúde. Muito bem, Lúcia. Passar agora a bola para Gunnar. E aí, Gunnar, fala um pouco sobre você, como é que é a sua atuação profissional, sua formação, e fala também um pouco sobre a Abrasco, né? Fala um pouco sobre seu histórico e a importância da entidade para a saúde no Brasil. Eu sou Gunnar Azevedo Silva, também sou médica, sanitarista, epidemiologista, sou professora aqui do Instituto de Medicina Social do Departamento de Epidemiologia e trabalho com doenças crônicas, principalmente com câncer. Nesse momento sou diretora do Instituto, né? Nunca pensei em ser presidente da Abrasco, foi uma coisa que foi sendo construída naturalmente, que várias pessoas vieram perguntar se eu poderia assumir, entendendo o momento hoje, entendendo que era importante para o IMS, pelo trabalho que a gente estava fazendo aqui, mas também uma situação de, nesse momento, enfrentar, e o Rio de Janeiro acabou sendo o palco, né, de muitos ataques. Então, reconhecendo a importância disso, né, de que tivesse uma diretoria com pessoas do Rio de Janeiro e da UERJ, que passou por tanta crise, uma crise das piores que já viveu, eu fiquei pensando, primeiro eu achei que não dava para pegar esse cargo pelo compromisso que eu já tinha com a UERJ, depois eu continuei conversando, várias pessoas vieram falar comigo, eu acabei aceitando, e a gente fez um trabalho de construção dessa nova diretoria que foi eleita no último congresso, na Fiocruz, esse ano, 2018. Né? A partir daí, a gente entrou num contexto político dificílimo no Brasil, no estado do Rio, mas no Brasil, e a gente tem tentado não só responder às questões que estão se colocando hoje como ataque ao SUS, diminuição de direitos sociais, a gente tem tentado responder, mas responder de uma forma que a gente possa passar para a sociedade, mas também para as entidades, a gente consiga trabalhar o que a gente tem tentado fazer com o SEBS. Trabalhar de forma mais de uma frente, né, que possa garantir que o que a gente já conquistou a gente não perca. Então, assim, tem toda uma história de vida minha, mas de vários colegas que estão na diretoria da Abrasco, de defesa, de luta pela democracia, pelo SUS, mas também a importância que a Abrasco, enquanto órgão, é uma sociedade científica, mas que também se coloca politicamente, ela trabalha muito com os programas de pós-graduação, ela surgiu como Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva. E aí se ampliou para graduação e sempre também incluiu e se colocou o alvo dos profissionais de saúde. Então, a gente tem, entre os
3.000, 4.000 sócios pagantes, né? A gente tem diferenciação entre alunos de graduação, alunos de pós-graduação, profissionais de saúde. E a gente tem na entidade vários grupos temáticos que atuam nas diversas áreas do campo. E isso é importante porque eu considero que isso é a capilaridade da entidade. A gente poder falar com atenção básica, mas poder também trabalhar com ciência e tecnologia, poder conversar com o pessoal que trabalha com saúde do trabalhador e a gente fortalecer esses vínculos de saúde mental, a gente fortalecer esses vínculos e trabalhar para fora é fundamental. Então, eu vejo que a Abrasco tem uma boa receptividade. Eu acho que ela, de uma certa forma, conseguiu fazer um nome que é reconhecido na defesa desses direitos todos. Eu entendo que a gente vai enfrentar problemas gravíssimos, né? E a gente vê cada dia mais uma notícia ruim, mas a gente tem tentado estar nessa luta. E o meu papel na diretoria, enquanto presidente, é garantir que isso seja feito de uma forma realmente muito coletiva, muito dividida entre nós, e cada vez mais trazendo mais gente para que possa engrossar essa fileira e fazer com que a população assuma a defesa do SUS. Esse eu entendo que é o nosso maior desafio, fazer a população defender o SUS, o trabalhador brasileiro entender que é a melhor forma de assistência à saúde que ele pode ter, a sociedade não perder o que foi conquistado duramente por vários de nós que estamos nessa luta aí há mais de 40 anos. Muito bem, Gunnar, maravilha. Agora que estamos devidamente apresentados, eu queria saber a opinião de vocês. Nos últimos 30 anos, desde a criação do SUS, houve um certo consenso na sociedade em relação à importância do Sistema Único de Saúde para a saúde da população, das diversas forças políticas. É verdade que na década de 90 houveram políticas focalizadoras, uma política econômica neoliberal, mas também houveram avanços como a criação do Programa Saúde da Família e tudo mais. E parece que a partir de 2016, com o golpe de Estado, com a retirada da presidente Dilma, legitimamente eleita, houve uma certa mudança nesse aspecto. Eu queria que você comentasse nesse sentido, se com o golpe de 2016 há uma continuidade do que vinha sendo construído nos últimos 30 anos, ou há um momento de ruptura? Eu acho que é uma mudança radical. Desde o golpe de 2016, eu acho que nós estamos assistindo à liquidação da Constituição Federal de 1988, que foi um processo altamente participativo, né? A saúde foi exemplar nessa construção, com a 8ª conferência, que foi uma conferência que eu até denomino de uma verdadeira constituinte popular da saúde, uma conferência que teve mais de milhares de grupos de trabalho. A última plenária durou mais de 24 horas, quer dizer, e todas as resoluções daquela conferência foram as diretrizes do que foi apresentado à Constituição de 88. Então, é uma história de participação muito relevante, né? Uma construção participativa de uma política pública fundamental. E o que eu acho que é uma mudança radical desde o golpe de 2016, com essa liquidação da Constituição de 88? Porque o Brasil, eu acho que ele está sendo assim, como de resto o mundo inteiro, todas as políticas distributivas de cidadania, ou seja, a velha e famosa distribuição da riqueza, hoje nós estamos vendo um ataque, entendeu, do capital financeiro internacional associado a uma elite escravocrata brasileira que realmente não admite nenhuma ínfima distribuição de renda. Então, na verdade, aquela coisa de tirar 40 milhões de pessoas da miséria, de 1/3, 30% dos estudantes que estão no curso superior serem os primeiros de sua família a ingressarem na universidade, tudo isso mexeu com uma estrutura oligárquica da sociedade brasileira. E aqueles que tinham perdido as eleições por 4 eleições seguidas e viram que não conseguiriam vencer no voto, resolveram impor pelo golpe o projeto que não tinha sido aprovado pela decisão soberana da população brasileira. Então, nós estamos assistindo um verdadeiro ataque à democracia, aos direitos sociais e à soberania do nosso país.
sendo que, lembrando até a coisa do SEBS, democracia, saúde, eu acho que hoje nós estamos realmente num ponto de bifurcação na sociedade brasileira. Um ponto de bifurcação entre um projeto da barbárie e um projeto civilizatório. Porque, na verdade, os direitos sociais e o direito à saúde, em particular, são chaves para enfrentar um dos maiores problemas da sociedade brasileira, que é essa desigualdade ancestral. Então, nós temos hoje um projeto de país que é excludente, que concentra renda, que começa a ter uma ação de retrocessos, tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista de políticas culturais, de gênero, étnicas. Quer dizer, então, é uma situação realmente bárbara, o que nós estamos vivendo hoje. E acho também que o que nós temos a enfrentar não é simples e nem é localizado no Brasil. Hoje isso é uma questão global. Quer dizer, nós estamos assistindo o último trabalho da Oxfam mostra, entendeu, que 8 bilionários têm mais renda do que a esmagadora maioria da população. Quer dizer, então é um projeto para uma ínfima parte da população e não um projeto para todo mundo. Quer dizer, nós temos assim até as teses do SEBS, elas colocam isso, né? Como a gente vai, entendeu, enfrentar políticas distributivas de cidadania diante de um macrocontexto de um capitalismo financeiro global cada vez mais concentrador de renda e do golpe de 2016 no Brasil, que está dando essas consequências. Já o Brasil voltou para o mapa da fome, o ressurgimento do sarampo, a reversão da tendência de queda da taxa de mortalidade infantil. Quer dizer, é uma situação muito grave. E até o próprio Piketty, que fez aquela análise da série histórica secular do capitalismo, mostrando que os únicos momentos do capitalismo onde não houve concentração de renda foram onde haviam lutas populares que podiam confrontar com esse projeto, né? Então, de uma certa maneira, ele também mostra que das políticas sociais a que tem maior impacto na distribuição de renda e no enfrentamento da desigualdade é exatamente a política pública de saúde, entre todas as de direitos sociais. Então, é realmente um momento, o golpe de 2016, ele marca, entendeu, uma trajetória de afronta à democracia, quer dizer, uma democracia sem povo, quer dizer, onde você tem uma mídia que atua de uma maneira massacrante contra a população toda, quer dizer, aquela coisa de, como Chomsky diz, não é após verdade, né? Não é uma novidade após verdade, ela já existe há muito tempo. Inclusive, a Alemanha, antes da época da ascensão do nazismo, você tem uma sociedade altamente artística, cultural, e que, em meia hora, desce a um abismo do nazismo, né? Quer dizer, então, essa coisa de uma manipulação de paixões, sentimentos, sempre usando bodes expiatórios para que a população canalize para esses bodes expiatórios o seu ódio, a sua raiva. Quer dizer, é uma coisa realmente contundente, né? Eu até me lembro nesse momento que a gente tem 30 anos da Constituição, em 2018, e 70 anos da Declaração dos Direitos Humanos, eu me lembro de uma reflexão da Hannah Arendt, que ela dizia que, naquele momento do nazismo, ela disse assim, algo novo aconteceu, que era uma sociedade onde a mortalidade, o extermínio em escala industrial, é isso que ela fala, o extermínio em escala industrial tirou as pessoas que viraram apátridas, sem nação, quer dizer, as pessoas não tinham nem mais direito a ter nada, era o direito de não ter direitos nenhum. Quer dizer, então, esse momento pós-Segunda Guerra, que gerou a declaração da ONU de 1948, gerou também, só para concluir, uma coisa que o Ken Loach, num filme maravilhoso, colocou como espírito de 45. Depois da devastação da guerra, você tem, entendeu, um espírito de solidariedade que gera
o sistema de saúde inglês, que gera o estado de bem-estar social, quer dizer, políticas públicas de solidariedade. E eu coloco que aqui no Brasil, no momento que nós estamos vivendo hoje, em 2018, com a eleição de um projeto que é excludente de toda a sociedade, eu acho que é o momento de nós resgatarmos o espírito de 88. Esse espírito da solidariedade, de direitos de cidadania, quer dizer, e também esse trabalho em colegiado de SEBS, Abrasco, Rede Unida, a Sociedade de Bioética, enfim, uma série de entidades a nível do Conselho Nacional de Saúde, como é que a gente também joga peso e joga força, porque a única maneira de, nesse ponto de bifurcação que nós estamos, desempatar para reconquistarmos direitos sociais, democracia e soberania, é afirmarmos a nossa luta, a nossa resistência e o nosso direito de existir. E, no caso da saúde, jogarmos muito peso na realização da 16ª Conferência Nacional de Saúde, que é a 8+8, até tem esse símbolo, né, de estar pegando o espírito da 8ª Conferência Nacional de Saúde, ou seja, a 8ª+8, e o lema da 16ª é exatamente democracia e saúde. E não é à toa que é esse o lema da 16ª Conferência Nacional de Saúde. Muito bem colocado, Lúcia. Queria, inclusive, pegar um gancho da sua fala em relação a esse espírito de solidariedade que você colocou em relação ao período pós-guerra e à construção do NHS, do Sistema Nacional de Saúde Inglês, porque o Sistema Nacional de Saúde Inglês ele é referência para todo mundo e foi referência para a construção do sistema de saúde brasileiro, para o SUS. E você pensar um sistema universal como o nosso, com 200 milhões de habitantes, precisa de ter um financiamento importante. É possível a gente garantir a existência do SUS com um orçamento congelado durante 20 anos, como propõe a Emenda Constitucional 95? Essa é a nossa missão, né? É difícil, mas eu acho que a gente está tentando. Eu acho que existe uma contradição, e a população acho que ainda não se deu conta disso, estou falando população como um todo, né? Que apesar de terem eleito Bolsonaro, né, o presidente que a gente sabe que está falando o que está falando, infelizmente ele foi eleito, essa mesma população votou como principal problema identificado a saúde. Então, essa população vota num presidente que vai acabar com os direitos, né, conquistados para a saúde, mesmo numa população que sente que este é o maior problema. Foi, inclusive, nas pesquisas, né, a saúde passou à frente da violência. Vocês lembram disso? Então, quer dizer, as pessoas estão percebendo que estão perdendo, né, qualidade de vida, qualidade de saúde, que o Estado tem que fornecer isso. E, ao mesmo tempo, elege uma pessoa que tem um discurso contrário a isso. Então, isso é uma contradição que a gente precisa mostrar. Cabe a nós trabalhar, né, junto e mostrar isso. O desafio maior, e hoje já começou, né, mais corte, é a gente garantir que esse histórico subfinanciamento da saúde seja revertido e a gente possa aumentar o gasto público em saúde. O governo tem que se empenhar para isso. Agora, o governo tem que se empenhar para isso e a gente tem que garantir que, de fato, isso aconteça. E as explicações que dão, isso está aparecendo muito no discurso, né, das pessoas que defendem o SUS não dá certo, vamos modificar, as pessoas estão sendo eleitas com esse discurso. Eles não mostram uma realidade que é o seguinte: o plano de saúde, de fato, é uma grande falácia. Ter plano de saúde não garante nada, porque você vai ter, inclusive, um atendimento pior. É um atendimento que garante, e a maioria dos planos hoje só cobrem, ou são populares, tem uma cobertura muito baixa em termos de, né, do que seria a oferta de serviço, ou eles são planos de saúde enquanto a pessoa está empregada. Se ela for demitida ou se aposentar, ela vai perder isso. Então, o que significa ter isso? Por que essa ideia, essa mentalidade não se reverte no sentido de entender que o SUS é a melhor assistência que ela pode ter? Porque ele é orientado com a linha de cuidado, a atenção básica, mostrando a necessidade. 80% pode ser resolvido ali. E a gente está vendo isso com a saída dos médicos cubanos.
eles resolviam muita coisa na atenção primária. Funcionando desse jeito, tendo níveis, né, para cima de necessidades que possam estar sendo encaminhadas e as pessoas tendo a noção de que isso é o bom atendimento, até porque é o médico lá na atenção primária que vai saber se ela foi atendida, que vai saber se ela conseguiu o exame que foi pedido, que vai saber se conseguiu o hospital especializado ou a emergência funcionou, é no nível primário que você tem isso. Então, se a gente garante uma linha de cuidado, a gente tem a melhor assistência que a gente pode ter. E nenhum plano de saúde tem capacidade de fazer isso. Então, eu acho que o nosso papel é mostrar isso. A nossa comunicação deve ser muito clara em relação a isso. A gente deve brigar pelos direitos que a gente não perca, mas a gente deve brigar para que as pessoas entendam isso. E eu acho que melhorando essa questão, melhorando o financiamento, mas investindo, e novamente eu volto para a situação do que foi a crise dos médicos, dos mais médicos, né? Investindo numa carreira de profissionais de saúde, não são médicos, que tenha planos e salários dignos, mas também investimento na formação, a gente pode melhorar muito o SUS. Então, é fundamental aumentar o financiamento, mas também o investimento nos profissionais de saúde com salários dignos, condições de trabalho dignas e um gerenciamento que garanta esse percurso sendo ministrado, mas sendo ordenado desde a atenção primária. Então, acho que há muito o que fazer, é possível. Experiências têm mostrado, e em alguns lugares isso funciona bem, mas é possível a gente estender isso no nível nacional. Queria comentar só uma questão, porque eu acho que essa luta política que nós estamos hoje é uma luta pela distribuição da riqueza, né? Então, na verdade, não vai ser fácil, porque os menos de 1% dos bilionários querem realmente se apropriar da riqueza produzida por todo mundo, né? E essa questão que a Gunnar coloca, por exemplo, dos planos de saúde. Só lembrar o seguinte, 25% da população brasileira é que tem plano de saúde. O restante, 75%, 80% da população brasileira não tem. E fora que nesse momento de desemprego, é o que ela comentou, entendeu? Você tem essa saída, e isso já é concreto, de muitas pessoas que estavam, por conta de planos coletivos de saúde, ligadas a essa possibilidade, digamos assim. Então, na verdade, o que começa também a se constituir no cenário político brasileiro é uma experiência vivida, não teórica, porque toda a mobilização por mudanças ela tem que ser em cima da vida concreta, real das pessoas. Quer dizer, então, em cima dessa experiência de estar sem plano, sem isso, quer dizer, as pessoas começam a verificar na prática que elas não têm saídas individuais, que as saídas são coletivas. Por exemplo, essa história do médico cubano deixou a descoberto, entendeu, uma realidade contundente. Quer dizer, quem é que vai? E mostra também toda uma fragilidade, uma coisa muito grave da formação dos profissionais médicos no Brasil. Que tipo de profissional nós estamos formando hoje para completamente alienado das necessidades de saúde da população brasileira? Porque o Programa Mais Médico só teve uma maioria de médicos cubanos porque todas as possibilidades de serem preenchidas as vagas com médicos brasileiros não ocorreu. E não está ocorrendo agora. E como não está ocorrendo agora. Então, isso é uma coisa. E outra questão que eu gostaria de colocar também, que é essa ideia da comunicação, porque eu acho que essa realmente já dizia o Chacrinha, né? Quem não se comunica se trumbica. Então, eu acho que a gente tem um desafio da comunicação, e o SEBS, inclusive, agora, está realmente trabalhando muito com uma coisa que nós estamos chamando de sair da bolha. Quer dizer, como é que nós vamos fazer uma comunicação mais popular? Fizemos, inclusive, uma série de encontros, até com agentes comunitários, pessoas de área de comunicação, como, por exemplo, Criar Brasil, e uma série de outras entidades que estão trabalhando com essa questão da comunicação, e produzimos esse ano, numa parceria com uma ONG internacional chamada Médicos Internacional, um conjunto de radionovelas. Entendeu? Essas radionovelas, a gente já tem 10 radionovelas. Essas radionovelas, elas têm como personagens
agentes comunitários de saúde, que são uma forma de se comunicar, e é muito interessante, a gente já discutiu nessas radionovelas a questão da temática da violência, violência contra a mulher, a questão dos médicos cubanos, discutimos uma série de temas e a repercussão está sendo excelente. Mas está no ar? Ela fica Está no ar. Ela está no ar tanto no site do SEBS, agora nós também estamos numa parceria com, por exemplo, com a Fiocruz, que vai também fazer a distribuição, e outras entidades que o Criar Brasil também está fazendo a distribuição em várias rádios comunitárias Brasil afora, quer dizer, no sentido da gente começar a ter uma comunicação mais assim, coloquial, mais em cima de temas que são o direito à saúde, quer dizer, com as suas várias dimensões. Quer dizer, é uma proposta e nós vamos agora, em 2019, trabalhar muito com essa questão da comunicação popular em saúde, que nós achamos que é uma questão assim estratégica para a gente fazer uma defesa popular do sistema de saúde, que, na verdade, também ela é muito real, porque o povão usa o SUS. Essa que é a grande verdade. 80% da população já pessoas que estão que usufruem desse direito e que têm uma experiência positiva também com o Sistema Único de Saúde, né? Então, essa questão, como é que a gente vai cada vez mais evidenciando isso? Então, tem muita coisa interessante. Parto, nascimento, que é uma outra luta maravilhosa, que a gente sempre trabalhou. Eu, particularmente, trabalho muito com a ideia de que o parto e o nascimento é uma celebração da vida, não é um ato médico, né? Como é que a gente pode estar nessa ideia também de uma atenção básica com qualidade? É um sonho que eu fico até imaginando em vários momentos. Como é que a gente coloca uma ideia que foi de Davi Capistrano, mas que a gente implementou aqui no município do Rio também, das casas de parto. Hoje, no Rio de Janeiro, de um projeto que a gente trabalhou em 2000, de 91 a 98, eu era, na época, até parlamentar, que fizemos uma caravana da vida aqui no Rio de Janeiro, que era como é que você faz essa atenção ao parto e nascimento de uma maneira que acolha, quer dizer, se você acolhe bem quem nasce desde o nascimento, a violência será menor. Quer dizer, como é que a gente pode ter políticas públicas integradoras a nível de cada território, né? Isso eu acho que é uma questão importante para enfrentar, por exemplo, essa epidemia de violência que a gente tem hoje. Esse genocídio da população negra, essa questão que se expressa nesse assinte da execução da Marielle, nesse assinte também da prisão do Lula, porque a prisão do Lula é hoje uma coisa que também afronta toda a classe trabalhadora brasileira. É como se quisesse dizer o lugar de trabalhador é na senzala. Quer dizer, como eu acho que o Brasil mudou muito nesse período, será que a senzala vai querer voltar para a senzala ou vai querer ir para o quilombo? É uma pergunta também, né, que fica para todos nós, né? Como é que a gente se aquilomba nesse momento para garantir os direitos sociais, os direitos de cidadania, a democracia e a soberania do nosso país? Quer dizer, essa ideia de aquilombe-se. Muito bem, Lúcia. Muito bem colocada essa questão da comunicação com a população, porque o Bolsonaro ele foi eleito com 57 milhões de votos, e a impressão que eu tenho é que se os seus eleitores eles tivessem lido as propostas de governo que ele tinha, assim como uma proposta para a saúde, que são apenas 3 míseros slides muito mal feitos e com propostas um pouco esquisitas, talvez o resultado das eleições tivesse sido um pouco diferente. No programa de saúde do Bolsonaro, ele coloca questões como não falta dinheiro para o SUS, o que falta gestão, dá para fazer muito mais com pouco que se já tem, um total desconhecimento em relação à realidade da saúde da família, propõe prontuário eletrônico, sendo que a gente já tem o eSUS funcionando, o Ari já comentou no outro episódio sobre isso, inserção da educação física no NASF, é uma coisa que já ocorre em diversos lugares do país, e ele coloca 2 questões, que é o cadastramento universal de médicos e o plano de carreira para os médicos, né? Ou seja, na saúde só tem médicos na cabeça do Bolsonaro. E eu queria saber a sua opinião, Gunnar, em relação às propostas da saúde para o Bolsonaro,
O que é que você acha que vem por aí? Algumas dessas propostas já foram, inclusive, testadas no Brasil, não deram certo, né? Esse cadastramento universal, inclusive, era uma fonte enorme de corrupção. E a carreira única, como ele pensa, ele não explica como é essa carreira, né? Eu acho que pode ser até interessante. Eu falei, investir num plano para profissionais de saúde, incluindo o médico, é uma coisa fundamental. Um plano correto, com salário digno, né? Com aumento progressivo, isso é fundamental. Mas ele não explicita isso. Agora, o problema que ele coloca como sendo solução, por exemplo, o prontuário eletrônico, isso é uma ferramenta, isso não é solução. Só colocar um prontuário eletrônico você não garante nada. Se não tiver organização de rede, se não tiver profissionais treinados para isso, não melhorar a qualidade do que está sendo relação, né, profissional e a pessoa que necessita, não vai resolver nada. E o que ele diz que o gasto é suficiente, o gasto público em saúde no Brasil é 8,8% do PIB. Né? Só que mais de 40%, menos de 40% vai para o público. A grande parte está indo para o privado, que cobre, como ela falou, 25% da população. Então, só por esses indicadores aí, a gente vê que o SUS é efetivo, que o SUS cobre com 40%, 75% da população, o que o setor privado cobre com 60% desse nosso gasto público. Então, o que ele está falando distorce, né? A gente teria que ter um aumento do que é público. Ele diz até, comparado com outros países não é ruim, mas nos outros países, 80%, 90% chega ao gasto público. Então, na realidade, ele distorce essa relação. Mas o que eu acho é que assim, esse plano que, se você for espremer, tem muito pouca coisa, as pessoas não conseguiram entender e não se preocuparam de ver. Eu acho que a gente tem que mostrar isso. O desafio que ele pega pela frente é um país onde você tem o aumento não é só a mortalidade infantil que está aumentando, vários indicadores estão aumentando. Mortalidade precoce, mortalidade por doença crônica, mortalidade em idosos. E isso é um efeito cascata. A população mais pobre, que está abaixo da linha da pobreza, que tinha diminuído, mas que a partir de 2015 começou a aumentar de novo, e isso aí em função dos programas de transferência de renda que estão diminuindo e das condições gerais que estão piorando, desemprego, né? Falta de aumento de salário, essas condições estão impactando a mortalidade infantil. Aumento sistemático do salário mínimo, né? Condições gerais, a mortalidade infantil está aumentando em função de condições de vida, que a mortalidade pós-neonatal que está aumentando, em função de diarreia e outras situações que chamam a atenção do agravamento da pobreza. O que os indicadores do IBGE estão mostrando, né? O agravamento da pobreza é sério. Mas o que eu queria chamar a atenção é que tem essa população que vive no limite mesmo, está abaixo da linha da pobreza, e essa vai sofrer muito. Realmente são óbitos que a gente poderia estar evitando, e a gente vai ter óbitos em função das condições gerais, independente da falta de assistência. Vai ter pela falta de assistência, mas a gente está vendo a classe média também piorar. Em Copacabana, 60% dos idosos dependem do SUS, usam o SUS. Não é 25%. Que é o percentual que tem plano de saúde. Os idosos de Copacabana, Copacabana é um lugar, né, onde tem IDH alto se comparado a outros lugares. 60% está no SUS. Por quê? Ou perderam o plano, ou ficaram desempregados, ou o plano está muito caro, não podem mais pagar. Né? As famílias não estão aguentando isso. Então, esse é um indicador importante. E as pessoas não se deram conta ainda. Entendeu? Quantas pessoas não têm condição de ter um idoso em casa com assistência? O que é tratar e cuidar de um idoso que, no Brasil, a gente tem vários estudos epidemiológicos que mostram isso. A população chega à terceira idade doente. Ela não chega com uma boa qualidade, ela chega doente. Por quê? Porque já tem todo um histórico acumulado, hipertenso, cardíaco, mal assistido, diabético. Né? Consequências da violência que só agravam e só pioram as condições de saúde. Então, se a gente não olhar e parar e pensar qual é a solução para isso, qual é a melhor solução para isso? Investir no SUS. Não tem outra. É investir no SUS. E tem toda essa história também que acaba essas políticas que ele acena, me parecem muito também parecidas com a questão do CUS, né? Que é a cobertura universal em saúde. Que, na verdade, é aquela velha história de você fazer políticas focalizadas para chamados grupos vulneráveis. Quer dizer que isso é a destruição do SUS. Quer dizer, a gente até fez um trabalho, o SEBS,
que divulgamos amplamente, que é SUS versus CUS, para mostrar qual é a diferença de um sistema universal de direito universal à saúde e essa coisa de uma cobertura que, na verdade, é a precarização e a ausência total de um acesso digno à saúde da população. Quer dizer, não resolve o problema de jeito nenhum. E outra dimensão também é a força das bancadas no Congresso financiadas, muito bem financiadas pelos grupos de saúde privada de saúde, dos planos, seguros de saúde, que financiaram de uma maneira muito gorda, muito robusta, muitos parlamentares que estão lá. Então, acho que realmente essa luta ela vai implicar, primeiro, nessa questão que Gunnar chama a atenção, que a população brasileira ela realmente não só usa o SUS, como com muito pouco a gente já atende a população. Então, com esses dados todos, eu acho que a luta é difícil, vai ser uma luta árdua, mas eu acho que a gente tem muitas alianças a serem feitas em torno da defesa do sistema público e do SUS constitucional. Com certeza. Muito bem, Lúcia, muito bem, Gunnar. Estamos nos encaminhando agora para o final do nosso debate. E aí, queria deixar vocês à vontade para fazer suas considerações finais, comentar alguma coisa que você acha que faltou da gente falar aqui no debate. E aí, fiquem à vontade. Eu fico muito feliz de vocês estarem aqui, vocês jovens, preocupados com isso e assumindo essa luta. Porque a gente tem que passar esse bastão, né? E ver que tem jovens que, né, estão levando à frente isso e estão fazendo um trabalho tão importante nesse sentido é muito alentador, eu diria isso. Eu acho que o trabalho que vocês, enquanto profissionais que estão à frente, estão tendo uma possibilidade de mostrar isso, seria angariar mais gente e a gente conseguir, principalmente, né, entre jovens médicos, mostrar isso, né? Os nossos médicos brasileiros deviam estar sendo formados de uma outra forma, deviam estar olhando para o seu país, deviam estar olhando para a maioria da sua população. E, infelizmente, não acontece isso. E quando a gente tenta modificar currículo, quando a gente tenta investir um pouco mais, a reação é muito grande. É claro que os professores passam isso, culturalmente passam, mas os jovens chegam com outra perspectiva. Por quê? Foram formados de outro jeito e, de fato, ainda é um curso muito elitizado. Por mais que as cotas tenham revertido, tenham dado chance para outras pessoas, ainda é um curso muito elitizado. Então, a solução que foi dada até agora não é suficiente para a gente reverter. Como é que a gente reverte isso? Eu também acho que é super assim bacana, né, ver vocês. Eu até estou me lembrando que quando eu era estudante de medicina, uma das pessoas que eu vim aqui foi o Ézio. Uma das primeiras pessoas que eu vim conversar lá atrás, o Ézio fundando o Instituto de Medicina Social, eu disse assim, poxa, que bacana encontrar. E outra foi o Gentili de Mello, que era uma pessoa que a gente ia na casa do Gentili para conversar, e o Gentili contando aquelas histórias do fator incontrolável de corrupção, que era a maneira de fazer o pagamento por procedimento, né? E disse assim, isso é um fator incontrolável de corrupção. Quer dizer, então, na verdade, eu acho que esse trabalho que vocês estão fazendo e toda uma força enorme que eu acho que o campo da saúde no Brasil tem, né? Porque é raro você ter um campo de luta como a gente construiu no Brasil, que tenha, primeiro, um campo de conhecimento inédito. O Brasil inventou um campo de conhecimento inédito chamado campo da saúde coletiva. Isso é uma coisa original do Brasil, isso é uma coisa espetacular. Quer dizer, então, é nesse campo de conhecimento que eu acho que a gente também conseguiu. E outra coisa, estudos, como tem coisa desde o início do movimento da reforma sanitária, uma preocupação enorme era quem ia acompanhar, já escrever sobre aquela realidade. Quer dizer, então, esses registros que a gente vai fazendo, que vocês estão fazendo, eu acho que também é uma coisa muito importante nessa disputa de comunicação. E outra coisa que eu acho assim, super bacana já dos médicos populares, eu acho que é essa coisa que ficou muito visível com os médicos cubanos no Brasil. A emoção que é cada lugar que esses médicos atuaram, como a população se identificou, como percebeu o que aquilo significou de mudança na sua vida diária, do dia a dia. Então, eu acho que os médicos populares hoje no Brasil, eles também estão
tendo um significado que talvez seja realmente de um pioneirismo impressionante. Eu acho que vocês têm um caminho assim que é realmente fantástico, porque o que era lá atrás um ou outro fazendo esse trabalho, hoje é uma rede de médicos populares que está aí mostrando e fazendo muita diferença. Acho que parabéns. Bom, então vamos nos encaminhando para o final desse episódio. Lúcia, Gunnar, o Medicina em Debate, queria agradecer imensamente a participação de vocês duas, a disponibilidade em estar debatendo aqui conosco sobre o futuro do SUS, e tenho certeza que essas reflexões que vocês trouxeram aqui para a gente vão ser fundamentais no fortalecimento da luta pelo direito à saúde no Brasil. Então, vida longa ao SEBS, vida longa à Brasco, ao SUS e à reforma sanitária brasileira. Muito obrigado pela participação de vocês duas. Queria agradecer também a um salve ao pessoal da atenção primária da saúde do Rio de Janeiro, a saúde da família, que nos últimos meses tem feito uma resistência forte ao desmonte da política de atenção básica do município do Rio, do prefeito Marcelo Crivella. Há uma proposta de demissão de 184 equipes de saúde da família, diversas equipes NASF, salário já vem atrasando já nos últimos meses, e queria dizer que esses profissionais, apesar das dificuldades, têm feito um ótimo trabalho para garantir uma saúde de qualidade para a população do Rio de Janeiro. Agradecer também as pessoas que têm interagido pelo nosso Twitter, @medicina em DBT, e pelo nosso e-mail medicinaemdebate@gmail.com. Acessem também o nosso site medicinaemdebate.com.br e sigam-nos nos agregadores de podcast. Já estamos disponíveis nos mais importantes até agora, além do Spotify. E é isso, pessoal. Um grande abraço e até o próximo episódio. Tchau!